Meus amigos, como vocês estão? Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, que é a dependência química. Antes disso, eu quero pedir a vocês que visitem o canal, divulguem o canal no YouTube, Enio Francisco da Silva, se inscrevam, dê uns likes e compartilhem as mensagens, os vídeos, para que os nossos temas tratados possam chegar o mais longe possível, alcançando aquelas pessoas que necessitem, que estejam sofrendo de alguma problemática que nós tratamos aqui no canal. Então faça isso, se inscreva no canal Enio Francisco da Silva. Bom, para quem não me conhece, eu sou Enio Francisco, sou psicólogo, psicoterapeuta, especialista em psicodrama e psicologia transpessoal. Então nós vamos tratar de um tema, dependências químicas, e eu te pergunto, você conhece alguém que sofre com essa problemática? Você já teve algum problema no sentido de uso abusivo de substâncias químicas, como tabaco, como álcool ou outras drogas ilícitas? Então, para tratarmos desse tema, nós precisamos buscar conhecimento. Porque, como diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Em se tratando de dependências químicas, eu digo para vocês, a verdade é tudo, porque a verdade é a grande ferramenta que nos liberta daquele preconceito, né? Que nos faz enxergar o nosso semelhante como se ele fosse um drogado, um pé inchado, aquela pessoa que não tem futuro. Então, quando nós buscamos a verdade, nós nos libertamos desse preconceito e alcançamos a alma daquela pessoa que está passando por algum tipo de sofrimento em relação a essa problemática. Quero mostrar para vocês aqui o livro Falando a Real, Caminhos para Vencer as Drogas. Esse livro é um livro que eu lancei há alguns anos, né? E que tem ajudado muita gente Brasil afora. Esse livro é para quem busca um aprofundamento em relação a essa doença terrível, que é a dependência química, no aspecto familiar, social, e em relação a como ajudar o dependente químico e como se ajudar. Aqui nesse livro tem um poema que chama-se Toque de Amigo. Esse poema eu escrevi há alguns anos atrás também, e ele é muito interessante porque às vezes eu estou em colégios, em escolas, fazendo palestras, e normalmente eu encontro aqueles adolescentes mais resistentes, por serem usuários de drogas, por terem esse problema na família e de alguma sorte não querem tratar desse tema. Aí o que eu faço? Eu inicio com esse poema, Toque de Amigos, e ao final da palestra, até mesmo aqueles jovens mais resistentes, eles estão interagindo e pedindo a letra do poema para que eles possam transformar num rap e cantar junto com seus amigos. O que fica claro que a arte, né, a música, a poesia, auxilia muito quando você vai tratar dessa temática junto aos adolescentes. Ele diz assim: escute, meu caro amigo, um toque que eu vou lhe dar, que as coisas estão difíceis, ninguém se atreve a negar. Tem gente que para viver a mente tem que drogar. Neguinho toma birita para a vida aguentar. Bebendo fica valente, feito índio na aldeia, enchendo o saco dos outros e vai parar na cadeia. Mais tarde fica doente, com sangue todo agitado, e vai viver na sarjeta chamado de pé inchado. Não havendo no alcoolismo histórias de overdose, o drama do alcoolista é padecer com cirrose. Há outros que para curtir metem a cara na cannabis, a conhecida maconha, perdendo no raciocínio e um pouco da vergonha. Quem se entrega à maconha acaba se dando mal, fica ruim da memória e impotente sexual. Da cannabis o organismo desenvolve a tolerância, junto ao que a maconha, e partem para a mendigância. Há drogas que, quando usadas, deixam o cérebro agitado. O cara cheira bastante, mas depois cai na ruína. É a velha folha da coca, o talco ou cocaína.
Da coca surgiu um craque que não joga futebol, mas quem a ele se entrega tá fisgado no anzol. Do resto da cocaína surgiu forte como um osso, com pouco tempo de uso, deixa no fundo do poço. Lesa o cérebro do cara, na mente causa demência. Quem entra nessa parada vive cheio de doenças. Há drogas que, quando usadas, batem forte como um martelo. É o caso da beladona, do êxtase, do cogumelo. Estes são alucinógenos, sintéticos ou naturais. Sentam de um jeito ou de outro para deixar a dependência só dentro dos hospitais. A drogadição, no princípio, é festa, é curtição. O cara pensa que é doido, mas não passa de um bundão. A droga, quando não leva à cadeia, leva mais cedo ao caixão. Falando em drogadição, quem usa só tem a perder. Perde a saúde, a família, o dinheiro, os amigos e a vontade de viver. O traficante só passa a fórmula a quem deseja morrer. A vida, para ser legal, tem que ser de cara limpa, sem essa de violência e nada de baseado. O verdadeiro maluco é quem vive equilibrado. Não é verdade? Então vejam vocês, o que o poema diz para nós aí no finalzinho? Que para você enfrentar a vida, não é? Você às vezes tem que ser assim um pouco maluco, você sai um pouco da normalidade. Mas o maluco que vence, o maluco verdadeiro, é aquele camarada que consegue enfrentar a vida, independente do ciclo, né, da sua existência, seja na adolescência, seja como jovem adulto, ou já na terceira idade. É aquela pessoa, o maluco verdadeiro é aquele que consegue enfrentar a vida de forma equilibrada. Aí eu pergunto para você, você já usou drogas? Normalmente as pessoas não gostam muito de responder essa pergunta. Olha para mim nas palestras e diz assim, nossa, Enia, mas isso é pergunta que se faça? Perguntando se eu já usei drogas? Normalmente as pessoas dizem que não. Mas quando eu pergunto quem já bebeu cerveja, quem já tomou vinho, quem já tomou champanhe, quem já fumou um cigarro, aí as pessoas começam a levantar a mão. Porque nós pensamos que drogas são aquelas que não são permitidas na nossa sociedade. Então, quando fala-se em droga, a gente lembra do crack, da cocaína, da maconha, e a pessoa não se lembra das drogas lícitas. Porque existe o grupo das drogas lícitas e o grupo das drogas ilícitas. De acordo com a toxicologia, toda substância que depois de utilizada, ela alterou o sistema nervoso central, provocou mudanças no comportamento, né? E alterou o organismo da pessoa, essa substância tem que ser considerada as drogas. Então vejam vocês, no caso da bebida alcoólica, nós podemos afirmar que o álcool, tal como o tabaco, eles são drogas tão potentes e perigosas como a maconha, a cocaína e o crack. O que determina se uma droga é leve ou não é o estado psicológico da pessoa que faz o uso, né? E também a estrutura corporal e o momento que a pessoa e o ambiente que a pessoa está inserida no momento de uso. Então, estou colocando isso para vocês, porque normalmente as pessoas dizem assim, drogas é maconha, cocaína, crack, não sei o que e tal, êxtase. Não é bem assim. A bebida alcoólica, cigarro, são drogas, porém drogas liberadas, consideradas drogas lícitas na nossa sociedade. E se estamos enfrentando esse problema, é importante ter essa visão, né, desmistificar um pouco essa coisa do que é drogas. Porque às vezes você encontra um adolescente que é dependente de drogas ilícitas, como a maconha, mas ele questiona, por que o meu pai pode usar drogas, que é a bebida alcoólica, que altera o sistema nervoso central, e eu não? Então, quando nós queremos enfrentar esse problema, nós temos que ter essa clareza que existe aí dois grupos de drogas, que são as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Umas são proibidas e outras são liberadas na sociedade. Porém, que tanto umas quanto as outras podem ser tão danosas quanto, ok? Quando nós falamos de dependência química,
tem uma questão importante a se desmistificar. É porque as pessoas costumam dizer assim, aquele drogado, aquele alcoólatra, aquele pé inchado. Então são expressões extremamente negativas que rotulam as pessoas que passam por esse problema e que nada ajudam. O que nós precisamos saber? Que dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. É uma doença extremamente complexa, porque ela é pluridimensional. Para trabalharmos a dependência química, nós precisamos também cuidar da questão biológica, porque interfere na neuroquímica cerebral. Precisamos pensar no psiquismo em se tratando do psicológico, das emoções, das relações sociais, da família e também do aspecto espiritual. Então, a dependência química é uma doença pluridimensional, não é uma falta de vergonha na cara. Nós precisamos de ajuda técnica para encontrar socorro, né, em relação a esse problema que é extremamente grave, sairmos do senso comum para encontrarmos soluções eficazes para resolver problemas de dependência química. Normalmente as pessoas chamam o dependente químico de drogado, de alcoólatra, né? Eu costumo usar uma expressão drogadicto. Por que drogadicto? O adicto, lá na época do Império Romano, era aquele indivíduo que se entregava voluntariamente à condição de escravo para saldar uma dívida com o Estado. Ele devia, não tinha como pagar, então voluntariamente ele se colocava por um determinado tempo na condição de escravo para conseguir suprir aquela dívida que ele tinha. O dependente químico, ele também é um adicto, porque ele se entrega a uma condição voluntária de escravidão em relação à substância química psicoativa. Então, o que nós precisamos fazer? Por isso é que a gente diz drogadicto, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender que dívida é essa, que normalmente é uma dívida no aspecto emocional ou no aspecto espiritual. Esse indivíduo vive uma angústia, um sofrimento, uma comorbidade psiquiátrica que dá sustentação para esse uso abusivo, né, de substâncias químicas. Então nós precisamos ter essa consciência, parar de usar aquelas expressões que são negativas, que rotulam a pessoa, que coloca ele menor do que realmente ele é, e sermos mais fraternos, mais acolhimento, no sentido de trazer a pessoa para uma realidade de aceitação e fazer com que essa pessoa busque, né, algum tipo de ajuda, algum tipo de tratamento. Em relação ao aspecto biológico, nós percebemos o seguinte: tem muitos jovens que experimentam algum tipo de drogas, seja maconha, seja cocaína, seja até mesmo a bebida alcoólica, mas organicamente ele não se adapta, fala, nossa, mas não gostei, eu até gostaria de usar, mas fisicamente eu passei mal, não quero saber disso e tal. Então ele acaba não buscando a substância novamente. O corpo não se adapta à substância, tá? E ele vai ter uma certa resistência. Então o que nós percebemos é que normalmente algumas pessoas, o organismo aceita melhor a droga, se adapta, dá um prazer maior, né, do ponto de vista biológico. Então nós temos aí uma estrutura que é orgânica para a aceitação da substância química, se adapta mais. Por outro lado, quando nós falamos do aspecto biológico da dependência química, é importante saber que a dependência química, didaticamente, ela vai se dividir em dependência física e em dependência psicológica. O que caracteriza uma dependência química do ponto de vista físico? No primeiro momento, o camarada ele começa a usar bebida alcoólica, ou maconha, ou qualquer outra droga, e ele utiliza aquela substância e fica de boa, fala, não, agora tô legal, é só isso mesmo e tal. À medida que o tempo vai passando e ele no uso, o organismo vai desenvolvendo tolerância àquela droga.
e ele vai aumentando a quantidade de substância, sempre para alcançar os mesmos efeitos anteriores. Então, o indivíduo que está no fundo do poço da dependência química, nas sarjetas, aí nas avenidas da cidade, esse indivíduo ele não fez um projeto para se tornar um dependente químico. Esse indivíduo ele se tornou dependente químico por uma base orgânica também, onde o organismo foi desenvolvendo tolerância até chegar no ponto da dependência física. A dependência física da droga, ela se caracteriza por um sofrimento que nós chamamos de síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é aquele sofrimento que vem quando o indivíduo cessa o uso da substância. Então, num primeiro momento, a pessoa começa a usar drogas para ter o prazer de usar. O princípio básico de uso de drogas é a busca do prazer. Quando se instala a dependência química, o indivíduo ele faz o uso não apenas pelo prazer de usar, mas para evitar o sofrimento da abstinência, do não uso da substância. Então ele fica extremamente intoxicado e isso influencia o campo mental e ele vai sempre buscar uma dose após outra dose e assim vai se fazendo esse ciclo da dependência química até que esse indivíduo ele entre aí no fundo do poço. Então, às vezes é necessário sim o tratamento medicamentoso, né? A consulta no psiquiatra para que esse indivíduo faça uma desintoxicação, um equilíbrio, né, tanto de uma possível depressão quanto de uma ansiedade, para que ele se estabilize do ponto de vista da neuroquímica e conseguir manter aí firme no seu tratamento. No aspecto familiar, o que nós percebemos, né? A família do usuário de drogas, seja do álcool ou seja de drogas ilícitas, normalmente a família sofre muito, né? Os filhos, a esposa, o esposo, aqueles que amam realmente aquela pessoa que faz uso, eles sofrem muito. Esse sofrimento prolongado, ele vai gerar um transtorno comportamental que nós chamamos de codependência. Então, se o dependente químico, ele é um doente, a família, através da codependência, ela também se torna doente. E essa doença nós chamamos de codependência, que é uma dependência do comportamento do dependente químico. Então, se o dependente químico está bem, a família ou a pessoa, ela também está em paz. Se o dependente químico está em uso, a pessoa, a família, também está em desestrutura. Então, essa codependência, ela tem algumas fases, né? Ela vai aprofundando em sofrimento, e o que acontece é que ela chega numa última fase, que é a fase da exaustão emocional. Nós temos vários sintomas na codependência. Você tem depressão, você tem ansiedade, você tem medos, você tem baixa autoestima, você quer cuidar da vida do outro, assumir culpas que não são suas, fazer inversão de papéis, né, com aquela pessoa que está fazendo uso da droga, não permitindo que essa pessoa entre em contato com as consequências do seu comportamento. Tem uma frase extremamente importante que diz assim: você muda quando a dor de permanecer ela é maior do que a dor de mudar. Porque o camarada ele está na zona de conforto, ele está de boa fazendo uso da substância. Quando a família está na codependência, ela não consegue auxiliar o dependente químico para que ele entre em contato com as consequências do seu comportamento. Muito pelo contrário. Às vezes, os codependentes, eles se transformam em facilitadores, jogando o indivíduo ainda mais para o fundo, né, para o fundo do poço. Então, quando a família entende, quando ela tem essa sacada, que ela também está adoecida, ela vai em busca de ajuda. O tratamento, às vezes, ele não começa no consultório, nem sempre eu começo um tratamento com o dependente químico. Na maioria das vezes, eu começo com os familiares, com os codependentes,
E à medida que eles vão mudando, eles vão despertando no usuário de drogas, né, o desejo, o interesse pela mudança, porque nós temos naturalmente uma resistência à mudança. Normalmente nós gostamos de fazer sempre as mesmas coisas e vivemos naquela síndrome do mesmo, sempre repetindo os mesmos padrões de comportamento. Por quê? Porque isso nos deixa numa zona de conforto. Quando, né, nós queremos enfrentar a problemática da dependência química, nós temos que mergulhar no inusitado para encontrarmos soluções originais. Quando a pessoa ela entra em abstinência, ou a família, e continua na mesmice, ela continua adoecida. E o resultado disso é a recaída, que vai acontecer fatalmente. Então, quando nós buscamos um tratamento, é hora de buscar novos caminhos, novas experiências, novas oportunidades, para que possamos fazer uma vida diferente em relação a essa problemática. Então, lembrem-se, a codependência ela é um transtorno gravíssimo, que também pode jogar o codependente ou os familiares no fundo do poço, ok? Fica claro isso para vocês? E normalmente a família tem que buscar a ajuda primeiro se o dependente químico estiver muito resistente. O aspecto social da dependência química, ele acontece por quê? Porque nós estamos inseridos em uma sociedade que alimenta a cultura da drogadição. Vejam vocês, o indivíduo, ele nasce, quando nasce o bebezinho, normalmente os pais fazem uma festa com os amigos para comemorar. Essa festa, comumente, ela é regada à bebida alcoólica ou a outras substâncias químicas psicoativas. Quando faz aniversário, normalmente os aniversários de criança também são regadas à bebida alcoólica. Quando chega lá na juventude, que o jovem passa no vestibular, no Enem, alcança, né, uma vaga numa universidade, o que vai acontecer, né? Esse jovem, ele vai fazer uso aí de algumas substâncias para comemorar. É muito comum nós vermos aí os jovens nas praças fazendo uso de bebida alcoólica para comemorar o seu sucesso. E aí depois, quando o jovem ele entra na universidade, aí é aquela coisa, né? Ele encontrou um mundo novo, acha que está tudo liberado. Então nós vivemos nessa sociedade da drogadição. Na formatura, mais bebida alcoólica. E não tem muito tempo eu fui em um velório de uma pessoa conhecida, e aí um amigo lá no velório, ele chegou para mim e disse assim, e aí, vamos beber o defunto? E aí eu disse para ele assim, beber o defunto? O que você está querendo dizer? Ele está no estado sólido e não no estado líquido, né? Aí ele disse assim, mas você não sabe de nada mesmo, vamos lá. Aí ele me chamou lá no carro, aí ele pegou uma garrafa de vodka, colocou um copo cheio, virou e disse assim, é assim que nós bebemos o defunto hoje em dia. Aí eu fiquei pensando, nossa, ele não sabe o prejuízo, né, que ele está trazendo para esse ambiente e para aquele indivíduo que está sendo, para aquele que desencarnou ali, né, ele não tem noção do sofrimento, do prejuízo que ele está trazendo. E naquele caso ali especificamente, a pessoa tinha falecido, inclusive, por motivo de um efisema pulmonar que fora provocado pelo uso abusivo de cigarro, né? Enfim, então, do berço ao túmulo, nós vivemos inseridos nessa cultura da drogadição, que é extremamente prejudicial. E também no aspecto, lembrando que a sociedade, num primeiro momento, ela incentiva o uso, sobretudo da bebida alcoólica, né? Nós temos propagandas belíssimas, relacionando o uso de álcool com o sucesso, com a beleza, com o poder, mas depois que você se torna um dependente químico, a sociedade mete o pé na bunda, não quer saber não, tá? Então ela no primeiro momento incentiva, depois não dá nem sequer estrutura
para tratamento. O indivíduo vai parar na sarjeta. E o aspecto espiritual, né? Do ponto de vista espiritual, sempre nós recomendamos o seguinte: o dependente químico, a família do dependente químico que está buscando ajuda, deve fazer esse caminho da espiritualidade. Porque em se tratando de aspecto espiritual, a dependência química, ela envolve uma problemática do próprio indivíduo e também, né, do ponto de vista das influências espirituais. É muito comum a pessoa chegar aqui no consultório dizendo assim: eu bebo ou eu uso drogas porque eu fui numa igreja e aí eles me disseram que tem um encosto espiritual que me influencia. Aí eu desenvolvi uma técnica seguinte: o camarada chega aqui, aí eu falo para ele assim, levanta as mãos, né? Aí eu olho no cotovelo dele. Se o cotovelo estiver ralado, aí eu entendi que ele tem um encosto, mas o encosto é no balcão do boteco, né? Porque ele fica o dia todo ali encostado, falando mal da vida dos outros, perdendo tempo, bebendo, né? Então ele tem um grande encosto mesmo, mas é um encosto vicioso lá no balcão do boteco que ele frequenta. Por que eu costumo brincar assim? Porque também nós não podemos transferir a responsabilidade, né, do nosso comportamento, sobretudo esses comportamentos adaptativos, para uma entidade espiritual. Nós precisamos assumir, né, a nossa porção de responsabilidade, porque o tratamento espiritual ele também vai se dar através da mudança do nosso padrão vibratório mental. As obsessões espirituais, elas acontecem através da sintonia que nós estabelecemos através das nossas energias mentais com as entidades espirituais que povoam aí essa nuvem de testemunhas, né, a qual se referia o apóstolo Paulo lá na Bíblia, né? Então, qualquer tipo de tratamento, ele parte primeiro de nós, tá? Ele tem que partir de nós, sobretudo tentando encontrar a carência espiritual que existe dentro do nosso próprio ser. Porque dependência química é uma doença, como eu disse antes, né? E normalmente o adoecimento emocional, ele está fundamentado nessa ideia de separatividade. É quando nós nos desligamos de Deus, da natureza, das árvores, dos pássaros, né? Então, como é que nós nos tratamos emocionalmente do ponto de vista espiritual? É promovendo essa religação, essa reconexão. Tanto é que religião, ela significa do latim religare, que é fazer a religação entre o Criador e a criatura. É esse vínculo que se perdeu. Então é nesse sentido que nós entendemos o tratamento espiritual. Fazer uma boa religação entre o Filho e o Pai, que é o Criador do universo. Não quero negar também que não exista, né, esses tais encostos espirituais. Tanto é que na doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, o Allan Kardec ele pergunta assim: os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Aí os mestres espirituais respondem que sim, e que a esse respeito influenciam muito mais do que possamos imaginar. Influenciam de tal modo que na maioria das vezes são eles quem vos dirigem. E como é que se dá essa influenciação, essa obsessão? Pela sintonia mental. Então, à medida que nós vamos mudando o nosso padrão mental, pensando em coisas novas e positivas, nós começamos a cortar esses vínculos energéticos, né, espirituais. Então, lembrando, dependência química é uma doença pluridimensional. Bio, psico, social, familiar e espiritual. Então, todas essas áreas da existência humana devem ser trabalhadas para que o indivíduo alcance sucesso aí, né, no tratamento da dependência química. Precisamos lembrar que, na realidade,
nós não necessitamos de substâncias químicas psicoativas para sermos felizes. É de fundamental importância termos consciência que à medida que nós nos entregamos a boas leituras, à medida que nós nos entregamos, à prática do esporte, a boas relações, a uma boa sintonia mental do ponto de vista espiritual, nós conseguimos alcançar estados de prazer que são próprios do místico, da pessoa que vive em contemplação, em meditação. E como nós colocamos, a dependência química, ela é uma carência espiritual, e é uma doença que precisa muito da humildade do usuário, porque ele precisa, para aceitar o tratamento, da aceitação, que é aceitar a sua impotência perante as drogas, Quando ele aceita, quando a família aceita a codependência, já deu um passo extremamente importante. Então eu vou deixar para vocês aqui uma ideia do que eu entendo, do que seja a espiritualidade, mostrando para vocês aí o endereço de Deus, utilizando de um poema de José Soares, um poeta extraordinário, que ele diz assim: onde está Deus? Perguntam os cientistas. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Respondem às pressas os materialistas. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, pois que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus nas lágrimas do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus nas mãos que acariciam, descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na harmonia. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos hermana e vejo Deus no sábio à procura de entender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos dos crentes, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também vejo Deus. Mas onde vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime e transcendente vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então vamos aí, dia após dia, com muita humildade, despertar a essência divina que existe dentro de cada um de nós, que é Deus, e vamos percebendo que nós não precisamos de drogas para nos sentirmos mais plenos e mais felizes. Muita paz a todos.